É com muita honra que volto a subir hoje nessa tribuna para falar sobre um projeto muito importante, ao qual dei entrada na segunda-feira, que é o novo projeto do Escola Sem Partido. O que ocorre é que professores, na verdade, pessoas travestidas de professores, têm desrespeitado por infinitas vezes as nossas crianças e os adolescentes e desrespeitado também o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral e a consciência moral e religiosa dos pais, da família, e não do professor. É com profunda tristeza que tenho acompanhado professores hoje que, na verdade, devem merecer muito mais o título de molestadores de crianças, invadirem o espaço da sala de aula, que deveria ser um local seguro para que os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, recebendo uma formação para que possam mais tarde adentrar o mercado de trabalho e serem pessoas úteis para a sociedade e serem pessoas com valores que vão permitir que se criem novas famílias e que o nosso país seja uma nação. Nós assistimos com muita tristeza essas crianças sendo doutrinadas, inclusive sendo iniciadas precocemente na chamada ideologia de gênero. Vemos as nossas crianças sendo sexualizadas. E é por isso que agora eu peço... O médico trabalha mais do que a média. Trabalha mesmo mais do que a média. Vocês estão entendendo? Outras profissões que acham que trabalham muito, não trabalham. O médico trabalha mais e eu sei que trabalha mais porque hoje eu não sou médico e eu sei quanto o médico trabalha. Você está entendendo? Então, obviamente um contador que fica 8 horas no escritório, se você pega as horas trabalhadas mesmo por um contador, não dá 2 horas. O resto ele está enrolando, coçando o saco, indo de um lado para o outro, tomando um cafezinho, se distraindo e o cacete. O professor não trabalha também, não. O professor não trabalha nada, porque o professor não sabe o que está fazendo. Então ele entra em sala de aula e fica mais perdido que crente na fila da comunhão. Então o professor é outra raça que ele se cansa, mas não trabalha porque não sabe o que faz. É uma outra raça que não sabe o que faz e aí ele se cansa. É diferente. Obviamente o professor no Brasil, ele não sabe ensinar porque ele é burro. Você tá entendendo? É burro. Porra, burro. Olha só. O sujeito que menos estudou na vida, sabe o que ele escolhe fazer no terceiro ano? Pedagogia. Quem são os alunos do ensino médio que querem fazer pedagogia? São os mais burros. Elas são os mais burros. O sujeito assim que não passa em nada. Eu não consigo passar para oboé. Eu não consigo passar para, sei lá, física na unidade de Macaé, sabe? Aquela física que ninguém quer fazer. Quer fazer astronomia lá em Macaé. Assim, ninguém quer fazer, não tá dando. Você passa lá na faculdade e te matricula. Não, o cara tá abaixo disso. Esse é o sujeito que faz pedagogia no Brasil. Pedagogo é o quê? Burro. A juventude, né? Falta aquela experiência, falta maturidade para a nossa juventude ainda, mas eu converso com eles justamente falando sobre isso. O quanto a gente tem que ouvir as pessoas que já passaram por aquilo, e não os professores maconheiros que nós temos, infelizmente, hoje eu falo isso com muita tristeza no coração, porque eu sou professora. Sabe, eu sou professora e sei do poder que um professor tem dentro de sala de aula, não só com as crianças, mas com os jovens. Peço a devida atenção dos senhores deputados, porque no meu pronunciamento de hoje eu vou citar 3 projetos de lei que estão tramitando nesta casa. E o que nós veremos aqui hoje, nesta tribuna, tem referência com o nosso trabalho aqui em Santa Catarina. Para começar, nós fizemos um compilado de matérias que eu vou exibir para vocês em seguida. Vocês sabem que apresentei um projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é apelidado de PL Infância Sem Pornografia. É um projeto de lei que muito simplesmente pretende proibir
o uso de material pornográfico e obsceno dentro da sala de aula? Simples. Pretende proibir o uso de material pornográfico e obsceno dentro da sala de aula. Pretende proibir o uso de material pornográfico e obsceno dentro da sala de aula. Eu vou começar o meu pronunciamento com um vídeo bem curtinho de 1 minuto de um compilado que a minha equipe preparou sobre esse assunto. Atenção, imagens gravadas com o telefone celular revelam falhas gravíssimas na educação pública. Não é um comportamento ideal para uma sala de aula. Não é e nunca será. Qual seria a sua reação se fosse a sua filha dançando isso aqui? Eu iria deixar de castigo. Estudantes entre 12 e 13 anos dançam funk em poses sensuais dentro da sala de aula. E a professora? A professora tá junto. É o cúmulo do absurdo, né? Tem um tal de tigrão, tem um tal de sei o quê, rebolando, são danças eróticas. Eu não concordo. Diz que a aula era sobre dança popular. Isso é popular, nada é certo. Você acha que isso aqui não é cultura? Não é cultura, não. O que vocês vão ver aqui agora é uma professora que foi candidata a vereadora pelo partido PDT na última eleição. E vocês vão ver apenas 15 segundos do que esta professora e candidata a vereadora pelo partido PDT fez em sala de aula. É difícil acreditar que essa professora, que foi também uma candidata a vereadora pelo PDT, então eu trouxe para provar para os senhores. Professora Terezinha, eu cobri o rosto e o nome dela, porque não é minha intenção difamar ninguém pessoalmente, mas apenas demonstrar esse caso. TSE autorizou sua candidatura não eleita. Ok. Sobre esse tipo de pedido aqui demora. Aqui vocês, é só para que os senhores tenham ideia da gravidade disso, que acontece em Santa Catarina. Vocês viram a professora Terezinha e acontece no Brasil todo. Uma professora usou uma tirinha com adulteração pornográfica no conteúdo para alunos de 8º ano, abril do ano passado. No dia do estudante, alunos simulam obscenidades ao som do funk, também no ano passado. Mãe denuncia a professora que passou questionário sobre sexo oral e masturbação. E nesse caso, tem o depoimento da mãe. Eu achei um absurdo, eu fiquei preocupada. Imagine a minha filha de 12... Imagine, senhores, as filhas dos senhores, 12 anos, vai para o computador pesquisar a tarefa de casa e escreve lá. Sexo oral, masturbação. O que essa criança vai ver? E aqui mais um caso também do ano passado. O professor causa indignação ao pedir redação sobre sexo oral e sexo anal. O convite da Câmara foi exatamente no sentido de me trazer aqui para provar que existe sim doutrinação. Na verdade, negar que existe doutrinação é perder o senso da história, porque desde que a educação foi criada no Brasil, desde a era Vargas, ela é doutrinadora, né? E ela só foi mudando o seu plano de doutrinação, mas sempre foi doutrinadora. O quadro que vocês estão vendo, onde eu, opressora, fui oprimida pelos não opressores, existe todo um pensamento que é bastante homogêneo e hegemônio ali naquele meio, que é o pensamento esquerdista e pode-se dizer quase de certeza, principalmente nos cursos de humanas, um pensamento anticristão, certo? Então, se ele fosse um pensamento anti-negros, não poderia. Se ele fosse um pensamento anti-gays, não poderia. Se fosse um pensamento anti-mulheres, não poderia. Mas anticristãos pode, né? É tranquilo. Então, eu quero demonstrar como esse pensamento anticristão, eu quero pedir para as meninas aqui do acesso colocarem as imagens para mim. Tem uma imagem, isso aqui é o DCE, tá? É o diretório acadêmico do meu curso. Olha o que está escrito aqui na parede. Tá? Satã reina. Ela vai colocar outros... Olha só a imagem que eles provavelmente pagaram para o cartunista Latuf colocar na porta do diretório de história. Olha aqui, ó. É uma feminista nua pisando no que isso aqui? Agora, se eu fizer um cristão pisando numa mulher, no outro dia eu tô presa, não tô? Então, é só para vocês verem o duplo agir, né, a respeito disso. Eu vou passar essas outras imagens aqui, mas ó, aqui, por exemplo, cuidado, esquerdo macho. Tá escrito num lugar aqui. Aqui em cima, não... Desculpa, tá, gente? Tirando as crianças da sala. Não dê tiro, dê o cu. E o outro, racha macho. Entendeu? É umas coisas assim, sei lá, assustadoras. Se fosse contra uma mulher, seria machismo, né? Mas como é contra os homens e como é contra os cristãos, não tem problema nenhum.
Eu venho, nesse momento, que é o tempo do nosso partido, parabenizar a nossa colega de PSL, a deputada federal Bia Kicis, que apresentou um novo texto, uma nova versão para o projeto do Escola Sem Partido, que agora, em minha homenagem, inclui um novo artigo que autoriza, na verdade, que lembra o direito que os alunos já têm de gravar os professores em qualquer momento de ilicitude. Sou adepto da sua luta na educação e por fatos como esses é que muitos professores repudiaram a senhorita quando você falou em filmar os professores em sala de aula. Eu acho que o professor que tem a sua conduta ilibada, ele não se preocupa se tem alguém filmando ou vigiando. Só aqueles que cometem atitudes como essa que você citou é que tem medo da câmera. Parabéns, conte comigo.